Tinha parado, né, num exemplo do Kardec, e antes disso a gente tinha comentado que o Kardec disse que o primeiro exame, a primeira coisa que a gente faz é a análise usando a razão. A segunda é a concordância no que ensinem os espíritos. Ele diz, é a melhor comprovação. Aí tem essa frase que é muito conhecida, acho que nossa, ainda na introdução, no item 2 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec diz, uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos. A concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros em vários lugares. Eu, pelo menos, já ouvi, acredito que vocês também devam ter ouvido pessoas sugerirem, eu vou bolar um conjunto de questões e vou submeter a médiuns diferentes, a espíritos diferentes, por médios diferentes, em lugares diferentes. Isso é diferente de receber espontaneamente. Se a gente prepara questões para fazer isso, não é proibido não, a gente até pode. Nada impede a gente formular perguntas aos espíritos. Mas quando Kardec destaca o critério da concordância dos espíritos, ele destaca a espontaneidade. Isso significa o quê? Quando, com permissão divina, os bons espíritos acharem que está na hora de apresentar novas revelações, naturalmente, espontaneamente, eles vão estar fazendo isso e vão estar utilizando um número distinto de médiums em lugares diferentes. Porque para satisfazer esse critério da concordância, que é importante quando se trata de novidades. Vê-se bem, né, Kardec continua, que não se trata aqui, é uma ressalva que ele faz, das comunicações referentes a interesses secundários, mas do que respeita aos princípios mesmos da doutrina. Questões de menor importância, ele não está incluindo como relevantes com relação à importância do critério da concordância, mas as situações, conceitos que sugerem as novidades, práticas diferentes, conceitos, usando ou não conceitos de ciência, como a gente às vezes observa, eles se distinguem por conflitarem com princípios da doutrina. Então, essas propostas diferentes, essas sim a gente deve observar, além do critério da razão, a da concordância. De uma forma, então, geral, em resumo, os dois pilares da autoridade da doutrina estão na razão, na análise que a gente puder fazer daquilo que é novidade, lembrando que comunicações de caráter puramente moral, a gente compara com o Evangelho, compara com o fim daquela observação, mensagem que está sendo trazida pelos Espíritos, e a gente, comparando com o Evangelho, a gente mesmo pode avaliar o valor, porque a gente já tem uma boa noção do Evangelho de Jesus. Com relação a novidades científicas, filosóficas, aí a gente precisa usar a razão. E quando a nossa razão não é capaz de discernir, porque tanto na ciência quanto na filosofia, quanto no universo, vamos dizer assim, de maneira geral, a gente tem coisas que a gente não sabe ainda se são verdades, não faz nem ideia que existem. Logo, vai ter coisas, vai ter assuntos, ideias que a gente não vai conseguir avaliar com a razão. Aí o que a gente faz? Aguarda que espontaneamente os bons espíritos desenvolvam, tragam, esclareçam melhor uma novidade, se ela de fato for algo bom, se de fato for algo que a gente precisa receber pela via da revelação. Segundo exemplo de Kardec. Esse é um exemplo marcante, e eu chamei de marcante, porque aqui Kardec, ele está barrando uma opinião dele mesmo.
Olha o que ele diz. Pelo fato de o Espiritismo assimilar todas as ideias progressistas, isso a gente tem na Gênese e a gente sabe que é verdade. Não se segue que o Espiritismo se faça campeão cego de todas as concepções novas. O Espiritismo não tem que aceitar por aceitar, ou aceitar só porque esse ou aquela pessoa, esse ou aquele espírito, encarnado ou desencarnado, disse. Que não se segue que se faça campeão cego de todas as concepções novas, por mais sedutoras que sejam à primeira vista, com o risco de receber mais tarde um desmentido da experiência e de se expor ao ridículo de haver patrocinado uma obra inviável. Isso que acontece, em outras palavras, a gente queima o filme da doutrina quando um entusiasmo de primeiro momento, a ideia nova parece sedutora e a gente adota e divulga e faz um monte de coisa em nome da doutrina, a gente corre o risco de, para a sociedade, para aquelas pessoas que entendem, por exemplo, física quântica, que está na moda, vocês já devem ter lido várias coisas a favor e contra, mas a gente pode cair no ridículo de divulgar uma prática, uma ideia, enfim, uma teoria, em nome da doutrina, porque quem entende desses assuntos vai achar assim, os espíritas estão aceitando isso, então a doutrina deles deve ser coisa de ficção também. Então a gente, sem querer, no entusiasmo de querer algo bom, a gente dá um passo para trás, a gente prejudica a divulgação da doutrina. Emmanuel, naquela obra Estude Viva, se eu não me engano, o capítulo 40, diz que a divulgação da doutrina é uma das caridades maiores que a gente faz em nome dela. E se a gente fica pisando na bola com essa recomendação do Kardec, a gente está faltando com a caridade. Então tem que vigiar mesmo. Eis porque não aceita imediatamente as ideias novas, mesmo as que lhe pareçam justas, senão sob muita reserva e de maneira definitiva apenas quando chegarem ao estado de verdades reconhecidas. A ciência não faz assim? Faz. Só lança um remédio no mercado, um tratamento novo, quando foi muito testado, primeiro com animais, depois com seres humanos. E nisso respeita-se inúmeros critérios e protocolos de ética. E só depois, e mesmo assim, de repente a gente vê um remédio novo, daí 2 anos, 3 anos, um país descobre que o remédio estava tendo um efeito pior do que o da cura, e eles cancelam, as agências de saúde cancelam num país, no outro não, às vezes aqui. Se a gente olhar nas notícias ou procurar na rede, vai achar uma lista de remédios que eram vigentes, eram aprovados, hoje não são mais. Então, mesmo assim, mesmo tomando cuidado, a gente corre o risco de errar, imagina sem tomar esse cuidado. Por que a gente, no movimento espírita, com relação a ideias, concepções novas, por que a gente não vai ter esse cuidado? É interesse nosso. Isso aqui está lá na Revista Espírita de julho de 1968, e isso aqui está antes do exemplo marcante que eu destaco aqui, que é isso aqui. Kardec fala o seguinte, o Kardec acreditava na geração espontânea. A questão da geração espontânea está neste número. Para nós, para ele, Kardec, pessoalmente, é uma convicção. Kardec acreditava na geração espontânea. O cachorrinho daquela outra figura ia fazer assim hoje. Mas na época de Kardec era a dúvida. E se a tivéssemos tratado numa obra comum, tê-la-íamos resolvido pela afirmativa. O que é a geração espontânea? Na época de Kardec, se observava que todo material orgânico em decomposição, observava-se o surgimento de larvas, de outros bichinhos, nasciam daquela matéria assim apodrecendo. Seres vivos, né, animais que morriam, daquela matéria em decomposição, surgiam larvas, e acreditava-se, naquela época não tinha microscópio eletrônico e outros que a gente tem hoje para olhar as células e a estrutura ali do material, mas acreditava-se que seres vivos surgiam espontaneamente, dado a existência de material orgânico para eles se formarem e se alimentarem. Depois, Pasteur, por exemplo, e outros mostraram que
essas larvas surgiam de ovos de insetos, que eram invisíveis ao olho nu, e aí achava-se que as larvas saíam daquele tecido, dos restos dos animais. Kardec achava que a geração espontânea era uma convicção. E ele disse aqui, se fosse um livro comum, que ele assinasse com Rivail lá na obra, ele ia apoiar. A opinião dele era, existia geração espontânea. Hoje, qualquer criança da escola, lá nas aulas de ciência, já aprende que isso não é verdade. E olha o que ele diz. Grande, mas olha o que ele diz. Numa obra comum, ele teria afirmado, mas numa obra constitutiva da doutrina espírita, as opiniões individuais não, vermelhinho destacado aqui, não podem fazer lei. Não se baseando na doutrina em probabilidades, não podíamos decidir uma questão de tal gravidade, apenas despontada, e que ainda está em litígio entre os especialistas. Afirmando a coisa sem restrição na doutrina, por exemplo, a geração espontânea, teria sido comprometer a doutrina prematuramente, e teria mesmo. O cachorrinho, não só o cachorrinho, todo mundo ia levar as mãos na cabeça e dizer como é que pode uma doutrina ser séria e defender a geração espontânea. O que jamais fazemos, mesmo para fazer prevalecerem as nossas simpatias. Exemplo do Kardec, opinião pessoal não serve. Para decidir se nós vamos aqui criar um grupo mediúnico que vai usar isso e aquilo lá de diferente, não pode valer a nossa opinião. E olha que Kardec era um homem cujas opiniões não eram de se jogar fora. Era uma pessoa das mais cultas. Na época de Kardec, ele dominava amplamente as várias ciências. Então, a gente naturalmente, se Kardec chegasse, vamos fazer uma reunião de geração espontânea, estou brincando com o termo, a gente ia fazer de zóio fechado. Porque a gente tem confiança no bom senso do Kardec. Mas olha o exemplo dele de que em assunto que não está relacionado à doutrina, a gente deve rejeitar. Ele rejeitou ele mesmo. Então, lá na mensagem do Vicente de Paula, ele cortou. Sumiu a responsabilidade. Não, esse trecho vai dar confusão, não vou publicar. Aqui, ele cortou ele mesmo. Não é? Ele cortou uma opinião que ele tinha de um assunto de natureza científica, que para ele parecia perfeitamente lógico, mas que era só lógico e resolvido. Não, ele até sabia, ele diz assim, está em litígio entre os especialistas. Ele até, para ele, exato, para ele era convicção, verdade. Exatamente, aproveitando esse gancho que o Sidney e o seu Ney estão comentando. Ainda hoje, nos pontos de fronteira, tem gente... os grupos científicos, às vezes, brigam. Às vezes, a gente vai mandar um artigo num assunto que é assim polêmico, o pesquisador tem que dizer para o editor, eu não quero que fulano, beltrano e ciclano sejam os avaliadores, os pareceristas. Por quê? Porque sabe que são um grupo que tem uma proposta diferente, que vai rejeitar o artigo, tem um viés, tem uma preconcepção já contrária, e, em geral, os editores mandam para outros pesquisadores especialistas. Porque na fronteira do conhecimento é assim que acontece. E olha, Kardec, exemplo marcante, cortou ele mesmo. Então, se o Kardec cortou o Vicente de Paula ele mesmo, a gente vai ficar com vergonha, vai cortar, o Alexandre está inventando a teoria, vai cortar? Terceiro exemplo, tem mais um. Kardec cortando alguém que estava propondo uma inovação. O que é? Esse comentário que eu cito está na revista de junho, mas na de março e de junho de 1867, Kardec publica cartas de um médico, o Dr. Gregory, homeopata. Ele afirmava que a homeopatia era capaz de curar males morais. Ele, segundo o texto, ele fez com ele mesmo, ele tomando alguns remédios de homeopatia, ele acreditou que ele melhorou em algumas coisas no aspecto moral. Ele acreditava. Olha o que o Kardec achava disso. As qualidades boas ou más e as aptidões são inerentes ao grau de adiantamento ou de inferioridade do espírito, e que não é com um medicamento qualquer que se pode fazê-lo avançar mais depressa, nem lhe dar qualidades que não pode adquirir, senão sucessivamente pelo trabalho, em outras palavras, pelo esforço próprio. Que uma tal doutrina
fazendo depender as disposições morais do organismo, tira do homem a responsabilidade. Kardec não aceitou a proposta do Dr. Gregory. Não faz o menor sentido. Se não era fácil, vou virar Jesus, tomo um remedinho lá, levo 10 encarnações tomando remedinho, quem sabe não levo 100 para me tornar tão evoluído quanto Jesus. É a lógica, é isso que o Kardec está analisando. Não faz sentido. O doutor mandou 2 cartas ao Kardec, argumentando. O Kardec, educadamente, também argumentou. Não muda a minha posição. Mas aí olha o que o Kardec diz no final, ainda nesse texto. Ele conclui assim: teríamos mais de uma objeção a fazer sobre essas proposições da carta do Dr. Gregory. Mas isto nos levaria muito longe. Ele não queria ficar alongando na revista. Como em tudo os fatos são mais concludentes que as teorias, e são eles, em última análise, que confirmam ou destroem as últimas, desejamos ardentemente que o Dr. Gregory publique um tratado especial, prático, de homeopatia, aplicado ao tratamento de doenças morais, a fim de que a experiência possa generalizar-se e decidir a questão. Kardec, educadamente, até Kardec era bem compreensível. Eu já tinha falado não e ficado no não anterior. Mas o Kardec foi compreensivo. Bom, ele acredita que é verdade, então que ele publique. O que é publicar um tratado? É o que se faz em ciência. A gente faz a pesquisa, segue os critérios, os protocolos, os rigores, mostra que realmente o resultado não foi coincidência, o placebo. Sabe o que é placebo? Todo mundo sabe, né? Quando você dá, no lugar do remédio, dá uma pilulinha de água com açúcar para a pessoa, para ver se o efeito psicológico promove a cura. E se compara com quem toma o medicamento. E se a diferença de resultado for significativa para o medicamento é considerado eficaz ou com uma certa probabilidade de sucesso. O que o Kardec está sugerindo? Que o Dr. Gregory fizesse um trabalho dele. Pelo jeito, não fez, senão a gente hoje estava todo mundo comprando remedinho homeopatia para ficar bom, calminho, educado, não ficar nervoso, impaciente. É lógico que a homeopatia, para outros problemas que a gente tem de saúde, a gente tem os médicos aí trabalhando, mas para os males morais, que é o problema, que é o detalhe, não está desfazendo da homeopatia não, viu, gente? Não vamos interpretar mal nem o Kardec, nem o comentário que a gente está fazendo. É só a questão de servir para melhorar alguém moralmente. Está claro? Ao citar isso, eu só vou comentar, não vou citar nomes, nem onde está, mas em livro recente publicado este ano, a pessoa, talvez certamente com a melhor das boas vontades, uma pessoa também doutora em física, propôs que existe uma maneira da gente ou de algumas pessoas, uma explicação para algumas pessoas não sentirem a influência de espíritos obsessores. Isso mesmo. É isso mesmo. Essa proposta é baseada no seguinte: tem materiais, materiais metálicos, semimetálicos, em que, quando você aproxima um ímã, um campo magnético, ou o material se torna magnético junto, ou o contrário, ele gera um campo oposto, de modo que no seu interior você não tenha campo nenhum. Interessante, tem aplicações tecnológicas, ótimo. Aí o companheiro ou companheira, não importa quem, achou que poderia fazer analogia disso com um magnetismo de perispírito de certas pessoas, que quando um espírito obsessor aproxima com seu magnetismo ruim, ela tem o mesmo processo e a influência negativa não ocorre. Aí pergunta, o que a doutrina diz? A doutrina apoiaria isso? Não. Kardec é claro, os espíritos são claros, que a única maneira da gente resolver, afastar os espíritos menos evoluídos de nós, da influência ruim sobre nós, é a gente se esforçar pelo bem. É o aspecto moral. Estão aí talvez referendando a antimatéria, no caso aí. Pois é, e coisas que... Mas isso é coisa material. Então, por mais que a ideia seja interessante, ela recai nessas coisas aqui, ó. Nisso aqui, ó. Não. Espera aí, eu passei para frente. Não, o anterior. O anterior do Kardec, que é
isso da gente aceitar uma ideia sedutora. Poxa, comparação com o efeito material. A pessoa citou André Luiz. André Luiz tem aquela obra Mecanismo da Mediunidade, que faz muitas analogias com física. Acho que houve um empolgamento da pessoa e propôs isso. Isso a gente pode aceitar? Não pode. Pode divulgar isso em nome da doutrina? Não pode. E se a gente vê numa obra, se alguém perguntar, vamos dizer, olha, a doutrina não fala bem isso. Então, vigilância tem que ser nossa, tem que ser dos editores de livros, dos dirigentes dos grupos, porque a gente corre o risco de estar passando, e aí alguém vai ficar assim, opa, em vez de me esforçar para ser uma pessoa melhor, pela minha transformação moral, não é isso? Né? O verdadeiro espírita é o que se reconhece pelos esforços que faz pela transformação moral. Então, ao invés de eu fazer isso, não, eu vou tentar fazer o meu perispírito ficar magnético, assim, assado, assim eu estou livre de influência dos obsessores. Ou seja, essas ideias desviam a gente para aquilo que é o propósito da doutrina. Retomando, então, bom, esse foi, então, esse terceiro exemplo do Kardec. Bom, uma advertência do Kardec. Isso está lá no Que é o Espiritismo, tem uma biografia, um trecho da biografia do Kardec e um discurso que ele fez aos espíritas lioneses nesta data. Kardec diz assim: acontece muitas vezes que, para fazer adotar certas utopias, alguns espíritos fazem alarde de um falso saber e pensam impô-las, impor o seu conhecimento, escolhendo no arsenal das palavras técnicas, é física quântica, é espinha, não sei o quê, é outro planeta, é outra coisa, para citar alguns só. Mas esse não é o pior, porque esse é até fácil da gente perceber que está passando do ponto. Tudo que pode fascinar aquele que é facilmente crédulo. Mas olha o que vem adiante. Eles têm ainda um meio mais certo. Olha só, Kardec está falando dos espíritos que tentam enganar a gente. É afetar as exterioridades da virtude, com auxílio de grandes palavras, caridade, fraternidade, humildade, esperam fazer passar os mais grosseiros absurdos. E é o que acontece muitas vezes quando se não está precavido. Praticamente todas as filosofias, doutrinas que surgiram em paralelo com o movimento espírita, se dizem caridosas, fazem em nome do amor, mas propõem ideias e maneiras diferentes. E, ao propor ideias e maneiras diferentes, criticam as ideias e maneiras que a doutrina espírita... A gente respeita? Respeita. Mas que não queira impor no nosso movimento ou nas nossas casas espíritas as suas ideias diferentes. Aí as ias e ismos, essas ideias diferentes que ganham termos com ismo no final, ou com não sei o que ia no final... Todas elas são baseadas na fraternidade, na caridade, fazem caridade, quer dizer, não é impossível que elas não são pessoas ruins, menos ainda, Kardec, os espíritos não dizem que toda religião boa é aquela que torna o homem bom. Então a gente não está condenando, só não precisamos aceitar que elas façam parte do nosso trabalho, porque o nosso trabalho é praticar, exercer as atividades espíritas, mediúnicas, de estudo, de assistência social, o que seja, mas com a base doutrinária. Lembra aquelas mensagens lá no começo? Preocupação dos espíritos. Kardec em tudo, em todos. Seja qual for o aspecto da atividade do grupo. Porque isso é a garantia que eles assinam embaixo, que não, a doutrina não é dos espíritos. Lembra aquele episódio que Kardec estava escrevendo errado a um texto do Livro dos Médiuns e bateram lá na parede? Lá? A gente ia brincar, puxaram o cobertor dele, mas não, bateram na parede. Bateu o mesmo efeito. No dia seguinte, ou assim que ele pôde, ele perguntou o que era aquele... Estava trabalhando, poxa. Aí ele fala, não, olha lá de novo, aquilo que você estava escrevendo não está do nosso agrado, não é bem o que a gente pensa. Aí quando ele olhou, ele de fato. E corrigiu. O fato de Kardec... escrever o texto, revisar o texto, cortar ou não essas coisas, que nem a mensagem lá do São Vicente de Paula, os espíritos, se eles não concordassem, eles iam bater lá de novo. Então a doutrina teve o apoio, ela, mesmo tendo qualquer detalhe, ou opinião, algum detalhe
fora dos princípios básicos, que talvez seja motivo de questionamento, os princípios principais, os fundamentais da doutrina, os espíritos assinam embaixo. Então, é natural que eles se preocupem quando a gente quer inovar. Não é proibido, mas se é para inovar, vamos inovar direito. E para inovar direito, a gente tem que seguir toda essa sequência de passos para produzir um conhecimento novo, que na ciência está bem desenvolvido, nas várias áreas do conhecimento, mas que o nosso movimento não tem ainda esse conhecimento, esse know-how, como a gente diz. Então, a gente precisa desenvolver. Se quiser colaborar com isso, vamos desenvolver. Se não, vamos ficando com o que está na doutrina, porque a autoridade dela está em tudo isso que a gente está comentando aqui.